Fala galera, beleza? Nessa aula eu vou resolver com vocês 3 exercícios sobre energia potencial gravitacional. Se você não viu a aula teórica ainda, eu vou deixar aqui o cardzinho, é só clicar que você vai ser direcionado para ela, beleza? Então vamos nessa. Primeiro exercício. Considere uma gangorra em que 2 crianças gêmeas estão sentadas, cada irmão em uma extremidade. Considere que ambos têm a mesma massa. Considere que o Solo é o nível zero das energias potenciais gravitacionais. Sobre a soma da energia potencial gravitacional dos gêmeos, é correto afirmar que é zero, é constante e não nula mesmo com a mudança nas alturas de cada criança? Letra C, é sempre crescente a cada ciclo de descida. Ou letra D, sempre decrescente a cada ciclo de descida. Tem algumas informações importantes aqui. Ambos têm a mesma massa, certo? O solo é o nível zero das energias potenciais gravitacionais e ele quer saber sobre a soma dessas energias aí dos gêmeos. Beleza? Eu trouxe um desenho aqui para quem nunca viu uma gangorra. Eu duvido que alguém nunca tenha visto, mas para quem não lembra o que é uma gangorra, é esse brinquedinho aí, né? Fica uma criança de cada lado, fica oscilando. Hora uma vai mais alta, hora ela vai mais baixo. Ele falou então que os dois têm a mesma massa. Então, os dois têm a mesma massa m, ok? E a altura, né? Eles são gêmeos, a gente vai considerar então que a altura deles é a mesma. O que acontece aqui? A gente tem o solo como sendo nosso nível zero. Vou passar uma reta aqui, ó. Então aqui é a nossa altura zero, ok? E vou pegar aqui um ponto de altura máxima aqui, ó, no topo da cabeça dessa menina aqui. Para a gente fazer cálculo de energia potencial gravitacional, a gente usa, na verdade, a altura do centro de massa, tá? Mas vou usar o topo da cabeça aqui, que vai ficar mais fácil visualizar o que está acontecendo. Dá na mesma para a gente aqui, ok? Galera, então, ora o da direita está na altura máxima e o da esquerda está na altura mínima, ora isso se inverte, concordam? Então, nessa situação aqui, por exemplo, ó, a energia potencial gravitacional desse aqui, vou chamar de 1, é zero. Mas a energia potencial gravitacional dessa aqui, que é a 2, ela é máxima, tá ok? E isso fica se invertendo. Depois, quando eles trocam de posição, do menino vai ser máxima e da menina vai ser zero. Concordam? Então, analisa comigo. Essa soma, ela nunca vai ser zero. Sempre, pelo menos, um dos dois tem energia potencial gravitacional, né? Então, a letra A, falando que é zero, essa soma de energias está totalmente errada. Pelo menos um dos dois vai ter que ter sempre energia potencial gravitacional. Não tem como os dois estarem no nível zero, tá ok? E aí ele fala na letra B, constante e não nula, mesmo com mudança nas alturas de cada criança. E é verdade isso. Por que é verdade? Porque essa soma sempre dá igual. Quando eles estiverem, por exemplo, numa altura aqui, ó, H máximo sobre 2, os dois estarão nesse H máximo sobre 2. Então, quando eu somar essas energias potenciais gravitacionais, elas vão continuar dando o meu valor de energia potencial gravitacional máximo. Então, o correto é essa letra C. A soma é sempre constante e não nula, mesmo com a mudança nas alturas de cada criança. Isso só dá certo porque elas têm a mesma massa, tá? E elas são do mesmo tamanho. Então, a distância do centro de massa delas até o chão é sempre o mesmo. Beleza? A letra C fala sempre crescente a cada ciclo de descida, não faz sentido nenhum. E decrescente também não, tá? Porque a massa é sempre a mesma, a gravidade no local não vai mudar. Lembrando, né? Energia potencial gravitacional é mgh, né? Então, o G também não muda, o que fica mudando é a altura de uma, mas quando muda de uma, muda da outra. Ok? Beleza, então, vamos para o próximo. Olha só, exercício da Mackenzie. Um drone Phantom 4 de massa 1.300 gramas desloca-se horizontalmente, ou seja, sem variação de altitude, com velocidade constante de 36 km por hora, com o objetivo de fotografar o terraço da cobertura de um edifício de 50 metros de altura. Para obter os resultados esperados, o sobrevoo ocorre a 10 metros acima do terraço da cobertura,
a razão entre a energia potencial gravitacional do drone, considerando como um ponto material em relação ao solo, em relação ao terraço da cobertura, é de quanto? 2, 3, 4, 5 ou 6 vezes, né? Quanto que vai dar essa razão? Galera, eu tenho aí um drone, então, de massa 1.300 gramas, apesar que essa massa não vai me importar, porque eu vou fazer a razão entre os dois. Ele está fotografando um edifício de 50 metros de altura, mas para isso ele tem que estar 10 metros mais alto, então, né? Então, eu tenho uma primeira situação, chamada de energia potencial gravitacional 1, que o meu referencial é o chão. E qual é a distância que ele está do chão? Ó, vou ter aqui mgh. A massa e o g, gente, eu não preciso substituir. Eu poderia colocar 1,3 kg aqui, mas eu não vou precisar. Como que vai ficar essa energia potencial gravitacional 1, que é em relação ao solo, lá embaixo? Vai ser o quê? Vai ser essa altura que é 60 metros, né? Vai ficar 60 vezes massa vezes gravidade. E em relação ao terraço, que é a segunda situação aqui que eu vou ter que comparar um com o outro, né? Eu vou ter o quê? Eu vou ter mgh, sendo que h agora é 10 metros, porque o meu referencial agora é o terraço e o drone está 10 metros mais alto que esse terraço. Então, a energia potencial gravitacional, usando esse meu novo referencial, vai dar o quê? Vai dar 10 vezes mg, certo? No lugar do h eu coloquei os 10 metros. Ele está perguntando qual que é a razão. Qual que é a razão? Olha só. Razão entre a energia potencial gravitacional do drone, considerando como um ponto material, em relação ao solo e em relação ao terraço da cobertura. Gente, eu vou pegar fazer o quê? Energia potencial gravitacional 1 sobre energia potencial gravitacional 2. Não vai ficar 60 mg dividido por 10 mg? Minha razão aqui. Quanto que vai dar isso, então? Olha só. mg corta com mg. Esse 0 corta com isso, vai ficar simplesmente 6, né? Então, minha razão é 6. Correto, letra E. Beleza? Se eu quisesse colocar 1,3 kg ali na conta, poderia, mas não ia fazer diferença nenhuma. Essa massa não me importa. A velocidade também que ele deu aqui não me importava nada. Beleza? Ok? Vamos então para o último exercício, galera. Antes de a gente começar o último exercício, aquele recadinho básico, né? Se não está inscrito ainda, se inscreve, ativa as notificações e deixa o like no vídeo. Se estiver curtindo, né? Se não tiver, deixa o dislike para eu saber que não está legal. É importante também. Beleza? Então, exercício 3. Ó, o período atual de estiagem no Ceará tem tornado bastante comum o uso do popularmente conhecido poço profundo. Considere um poço desse tipo com uma profundidade de 80 metros abaixo da superfície. Suponha também que o nível do espelho d'água esteja a 10 metros do fundo. Assuma que o nível de referência para o cálculo de energia potencial seja a superfície onde se localiza a parte superior do poço, ou seja, massas localizadas na superfície têm energia potencial gravitacional 0. Durante o bombeamento, a energia potencial gravitacional da água desde o fundo do poço até chegar ao nível do solo diminui, é constante e positiva, aumenta ou é constante e negativa. A gente fazer um desenhozinho aqui, ó, rapidão, para vocês entenderem o que está acontecendo. Tem aqui o solo, aí tem um poço, onde fica a água, né? Então, aqui na superfície, ó, a altura é 0. E ele fala, que é meu referencial, né? O exercício falou. Ele fala que tem água aí, ó, o nível do espelho d'água esteja a 10 metros do fundo. Tá aqui a água, né? O estudo tem 80 metros de profundidade. Então, aqui o fundo, aqui, ó, eu tenho, então, uma altura igual a menos 80 metros, certo? Então, lá no fundo, a energia potencial gravitacional é negativa, certo? E à medida que a água vai subindo aqui, o que vai acontecendo? Aqui no meio, por exemplo, onde a altura é menos 40 metros, eu vou ter uma energia potencial gravitacional maior ou menor do que lá no fundo? Vou chamar aqui de H1, H2, né? E aqui em cima H0. O que vai acontecer na medida que a água sobe? Pessoal, se a gente jogar na equação, ó, energia potencial gravitacional igual a mg. Opa,
Falei G, escrevi H, né? MGH, nossa, suando aqui, tá calor demais, o que é isso? MGH, o que vai acontecer? À medida que eu for colocando, substituindo o H aqui, primeiro era menos 80. Então, na situação 1, a energia potencial gravitacional é menos 80 mg. Na situação 2, energia potencial gravitacional é o quê? Menos 40 mg. E lá em cima, ela é zero. O que está acontecendo? Se a gente olhasse o módulo está diminuindo, né? 80, 40, 0. Só que, na verdade, a gente não está olhando o módulo. A gente tem que olhar o valor como um todo. Menos 80 para menos 40, o que está acontecendo com a energia potencial gravitacional? Ela está ficando cada vez maior, gente. Cada vez maior. Menos 40 é maior que menos 80. Concorda? O zero que é lá em cima é maior do que menos 80, que menos 40. Então, o que está acontecendo com a energia potencial gravitacional enquanto a água está subindo? Ela está aumentando. Então, correta é a letra C. Correto, letra C. Entenderam a ideia? Se ele tivesse perguntado o que acontece com o módulo da energia potencial gravitacional enquanto ela está subindo, aí sim, o correto seria diminuir, até chegar no nível 0, né? Diminuir. Mas ele não perguntou o módulo. Beleza? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Certinho? Galera, essa então foi nossa aula de exercício de energia potencial gravitacional. Se curtiu, deixa o like. Se não está inscrito ainda, se inscreve, ativa as notificações. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Um abraço e até a próxima aula.